Boa noite a todos. Podem sentar. Para quem não me conhece, meu nome é Aloísio Dantas. Me chama só um copinho d'água. Meu nome é Aloísio Dantas. Eu sou pernambucano. Olha, eu sou paraibano, mas nós já moramos em Pernambuco há pelo menos uns 15 anos. Então hoje eu já me considero parabucano. É uma alegria imensa estar aqui de novo, na casa, junto de queridos amigos. Clebinho, quantos anos a gente não se vê, hein? Meus queridos amigos daqui da casa. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Hoje a gente, está chegando bem aí? É porque eu já falo alto. Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que não é tão pesada, né? São coisas sérias, mas não tão desagradáveis como das outras vezes eu tenho falado, né? São coisas que vão alimentar muito mais o nosso espírito. Coisas radicalmente sérias, tanto para nós, mas sobretudo para as nossas crianças, para os nossos filhos. O tema da nossa reflexão está relacionado à formação literária, né? E eu começo com uma frase que eu acho muito bonita, que diz assim, até está no post lá da divulgação, o pessoal escreveu dizendo assim: a alma da educação é a educação da alma. Eu gosto muito dessa frase. E aí, que coisa esquisita nos tempos de hoje é a gente iniciar uma reflexão falando de alma, não é? Nós estamos num tempo, nós vivemos no que se chama de pós-modernidade, na era da pós-verdade, não é? Então nós estamos num tempo em que não há verdade, sequer há realidade. A linguagem cria a realidade. Nós já estamos neste ambiente, não é? É a linguagem que cria a realidade. Talvez não dê tempo da gente fazer uma reflexão sobre isso, mas quem entrar nisso daí já está num terreno muito perigoso. Já está pisando num terreno muito pantanoso. Mas tem muita gente que acredita nisso. Então, nestes tempos de pós-verdade, de desintegração da própria realidade, da própria estrutura, de revolta contra a própria realidade, então a gente iniciar uma reflexão falando de alma é uma coisa muito esquisita. Então a educação da alma é a alma da educação. Isso aí já nos remete a uma reflexão sobre o modelo antropológico, né? Ou seja, quem se educa? Quando a gente fala em educação, a gente está falando de algum ser humano, né? Ninguém nunca viu, por exemplo, um macaco, uma tartaruga ou um carrapato preocupado com a educação. Então, quando a gente fala de educação, está falando do ser humano. E a grande questão, e é uma questão fundamental, é: que ser humano é este? Que modelo de homem é este? Se a gente está dizendo que a alma da educação é a educação da alma, porque a gente está pressupondo que este ser humano, ele tem uma alma que precisa ser educada. Mas vejam, o curioso é que, se nós mergulharmos um pouquinho sobre o que se está discutindo no ambiente escolar, no mundo acadêmico, a gente vai ver que está muito longe de tudo isso que a gente vai falar aqui. Por quê? Porque parte-se de uma questão fundamental, que é isso daqui, de um ponto de partida que a mim me parece que é equivocado. Então,
parte-se de um modelo antropológico que é equivocado, radicalmente anticristão, e que basta a gente se abrir um pouquinho para a realidade, olhar as coisas, que a gente vai ver que, opa, peraí, parece que o ser humano ou a criança que o pessoal está dizendo que está educando não é isso que o pessoal pensa que é ou defende que é. Então, a primeira grande reflexão e o primeiro grande ponto de partida é qual o modelo antropológico, que homem é este, não é? Nós estamos aqui, creio que todos nós professamos uma mesma fé, uma fé cristã, católica, e para a nossa fé há um modelo antropológico muito claro, não é? Efetivamente, nós somos aquele homem agostiniano. Santo Agostinho é um homem do século IV para o século V. Santo Agostinho nasce em 354, morre em 430. E Santo Agostinho escreve muito sobre a graça, né? O doutor da graça. Então, ele que viveu uma vida meio louca, se converteu já bem tarde, ele traz uma contribuição enorme quando ele começa a meditar sobre as Sagradas Escrituras, e ele chega ali à conclusão óbvia que nós somos, sim, nós somos ali, segundo a antropologia paulina, nós somos seres que, primeiro, fomos criados por Deus, não é? Fomos criados num determinado estado de perfeição, gozávamos de um determinado estado de perfeição que foi perdido, que é o que o pessoal chama, o pessoal da teologia chama da queda, né, do pecado original. Então a gente perde aquele estado de perfeição. Com isso há um rebaixamento do nosso status, digamos assim, de humanidade, daquelas potências que eram todas organizadinhas no ser humano. Aquilo entrou em parafuso, porque a consequência do pecado é a desordem, não é? Então somos seres criados por Deus e decaídos. Isso é a antropologia bíblica, isso é a antropologia agostiniana, isso é o que a igreja defende há dos 2000 anos. Não é? A grande questão é o seguinte, que esse modelo ele dura até pelo menos ali século XVII, XVIII, né? E a partir daí começam outras reflexões, né? Tem um cara chamado Jean-Jacques Rousseau, que ele traz a ideia de que o homem não é aquele homem agostiniano. A antropologia bíblica, ela está equivocada. No fundo, o homem é le bon sauvage, é o bom selvagem. Ele nasce bom, a sociedade que corrompe. Opa, aí já é outro modelo. É outro modelo. Por quê? Se você parte de um modelo antropológico que diz, nós somos seres que fomos criados por Deus, mas que padecemos de uma fratura existencial e, portanto, precisamos de um auxílio para nos ordenar, você vai trilhar um caminho. Percebe? Toda condução desse ser humano vai trilhar um determinado caminho. Mas se você parte de um modelo antropológico russoniano, por exemplo, que diz que não, o homem tem uma natureza boa, não é decaída, não é fraturada. Aí é o seguinte, se mexer estraga. Se mexer estraga, não atrapalha, deixa a criança. Então, é aquela ideia de que vai soltar o menino ali e ele vai virar Aristóteles, do nada. Não adianta fazer muita coisa. E quanto mais fizer, mais a gente atrapalha. Daí surgem
um mar de reflexões em cima de uma base antropológica falsa. Porque é o seguinte, meu lindo, vamos ver qual o modelo que se sustenta. Eu vou trazer duas coisas para vocês. Primeiro, uma sugestão de leitura. Então veja, eu sugiro que vocês leiam uma obra de um cara chamado William Golding, que é The Lord of the Flies, o Senhor das Moscas, William Golding. E ele fala assim, ele conta a história de um acidente de avião em que só escapou um grupo de crianças, né? Uma ilha, não tinha nenhum adulto. Então é o seguinte, ali ele conta, é uma obra de ficção, né? Mas ele mostra o que é uma sociedade onde só existe crianças. Ou seja, uma sociedade de bons selvagens, dos bons selvagens de Rousseau. Com 30 dias, já surgiu um mais fortinho que estava oprimindo o menor. O pessoal lá atrás dando tchau. Já surgiu um fortinho que estava oprimindo o menor. Já surgiu um outro que estava dando pancada. Logo houve um homicídio. Com 30 dias aquilo virou um caos. É o negócio da socialização, né? Quer saber o que é socialização? É aquilo dali. Socialização. Junta, lê o Senhor das Moscas que você vai ver o que é criança junto com criança. É isso daí. Quando é que a ordem se restabelece? Quando chega o resgate. Quando chega exatamente um adulto que vai estabelecer exatamente os limites para as condutas de cada um. Então a criança não vai se socializar com criança. Menininho de 4 anos não vai saber nem como é que se comporta, quais são os limites. Criança socializa com adulto. Isso é uma lenda. Isso é um problema simplesmente que não existe, que foi forjado por outras razões, né? O modelo antropológico russoniano é falso, só é você olhar para o seu filho. Não precisa muita ciência, não. Olhe para o seu filho, se deixar vai virar bárbarozinho. Veja a quantidade de controles que tem que ter numa escola. Veja a quantidade de controles que uma escola tem que estabelecer para que se tenha o mínimo de ordem. O mínimo. Tem hora para chegar, hora para sair, não pode falar com o menino, tem que ficar calado, não sei o que, hora do recreio, não sei o que. 55 mil procedimentos de controle para poder estabelecer o mínimo de ordem. O modelo é falso. O modelo verdadeiro é o modelo da Bíblia. Nós somos seres fraturados na alma. Aí vem São Paulo, que vai mais além do que os gregos haviam dito. E São Paulo vem dizer, nós não somos só corpo e alma, como aquele modelo antropológico platônico aristotélico. São Paulo vem dizer, nós somos corpo, alma e espírito. Isso é uma novidade paulina, não é? O espírito é uma espécie de cereja do bolo, é uma espécie de ponta da alma. É porque nós somos corpo, alma e espírito que nós somos humanos. É o distintivo do ser humano. Por quê? Porque você pega um gatinho, você vê que ele tem aqueles instintos, um cachorro, aqueles instintos que são parecidos com aquilo que a gente tem. Então, um cachorro sente fome, não sente? A gente sente fome. Um cachorro tem medo, não tem? A gente tem medo. O cachorro tem desejo sexual, não tem?
Nós também temos. Então veja, a gente percebe algumas semelhanças, não é? Por quê? Porque nós, tal como os animais, tal como um cachorro, nós somos animais, não é isso? Só que a gente tem uma diferença específica. Nós somos corpo, alma e espírito. Então nós temos potências na nossa alma que estão para além das potências que os animais têm. Então veja, a gente tem uma planta, a gente tem um cachorro e a gente tem o ser humano. Todos eles têm vida. A planta tem vida, não tem? O cachorro tem vida, o ser humano tem vida. Porque tem vida, tem alma, tem ânima, não é? Tem ânima. Ânima é o princípio de movimento, princípio intrínseco de movimento. Tudo que tem vida tem alma, tudo que tem alma tem vida. Mas o ser humano, além de corpo, alma, ele é corpo, alma e espírito. O cachorro, ele tem corpo, tem alma, mas a alma do cachorro não é igual à alma da planta. A planta tem alma, é uma alma vegetativa. Ela só tem potência de nutrição e crescimento, mas tem alma. É uma alma vegetativa, ela só tem determinadas potências. Mas vocês percebem que o modo de ser de uma planta é mais sofisticado do que uma pedra? Vocês percebem? Pedra não tem vida, pedra não tem alma. Mas quando você compara uma planta com um cachorro, você vê que o modo de ser de um cachorro é mais sofisticado do que o modo de ser na planta. Porque além daquelas potências de nutrição e crescimento, além das potências vegetativas, o cachorro ele tem potências que o pessoal chama de sensitivas, percebe? Ele sente fome, sente medo, tudo aquilo que eu falei. Assim como o homem. O homem tem potências vegetativas, assim como uma planta. Ele tem potências sensitivas, que é o que o pessoal da teologia chama das paixões da alma. Sente fome, medo, instinto sexual. Mas ele tem um algo mais. Ele tem inteligência. E porque tem inteligência, ele tem essas potências que o pessoal chama de potências superiores, que são a inteligência e a vontade. Um leão não tem vontade. Um cachorro não tem vontade. Um animal, ele está condicionado aos seus instintos. O animal não pode dizer aquela palavra mágica que nós podemos dizer, que é não. Se um cachorro está aqui e passa uma cadela no cio, ele vai seguir o instinto dele. O ser humano não. Ele pode, baseado num código moral, ele olhar para aquela conduta e dizer não. Por quê? Porque nós não somos condicionados aos nossos instintos. Nós temos a capacidade de transcender esses instintos por alguma razão mais superior. Por quê? Porque nós temos inteligência e temos vontade. Um bicho não tem vontade, no sentido mais genuíno da palavra, né? E aí vem a questão que a gente começa a entrar na nossa mais diretamente na nossa reflexão. Então veja, o ser humano é corpo, alma e espírito, e porque é espírito tem inteligência e vontade. E aí vamos lá, a grande questão é o seguinte: qual é a inteligência? O que é inteligência? Essa é a grande questão. Porque essa questão vai necessariamente nos ajudar a responder. A outra questão é: por que se estuda? Para que se estuda? Para que se estuda?
Por que se estuda? É para ser médico? Para se educar? Mas é para se educar para quê? Ou seja, é para exercer uma profissão? Também. Qual a causa final? Qual a finalidade última da educação? É para ser engenheiro? Médico? Entendeu? Isso é um ponto de partida fundamental. Por quê? Porque as crianças entram na escola com 4 anos, eu já vi isso em Recife, uma escola fazendo propaganda de que uma coisa que ela oferecia, veja, isso estava uma propaganda num shopping lá em Recife, um outdoor imenso, ela dizia assim, a propaganda da escola era, ela estava oferecendo para uma criança de 4, 5 anos, coaching vocacional. 4 anos de idade. 4 anos. Coaching vocacional. Opa, então veja, na visão lá da diretora da escola, desta escola, por que se estuda? A criança está ali para quê? Vai estudar para passar no Enem, para ser enfermeira. Percebe? Mas esta é a finalidade última da educação? A mim me parece que não. Isso é rebaixar demais. Isso aí vem na página 55. Não pode vir no prefácio. Não pode ser no prefácio. Então, qual a finalidade da educação? Não é? As pessoas esqueceram isso daí. E porque não sabe o fim, o meio não faz sentido. O caminho que está a percorrer não tem sentido. Por quê? Porque não se sabe para onde vai. E quando se sabe, é para um fim equivocado. Isso gera uma série de problemas. Isso está diretamente relacionado à pergunta: o que é inteligência? A gente ouve falar hoje em dia em um negócio chamado inteligência artificial. Todo mundo já ouviu falar nisso. Inteligência artificial, né? É aquela ideia de que vai ter um robô lá que vai ser inteligente. Isso é impossível. Inteligência artificial é um quadrado redondo, é impossível. Porque a inteligência não é a capacidade de elaborar raciocínios lógicos, não é. Inteligência é a capacidade de apreender a realidade. Um cachorro não faz isso. Só os seres espirituais que podem fazer isso. Inteligência é intus legere, é ver, ler as coisas por dentro, por baixo. Intus legere. O animal olha para esta cadeira, ele só vê a cadeira. Mais ainda, ele só vê esta cadeira. O ser humano não. O ser humano, ele olha para a cadeira, ele vê a cadeira por dentro dela. Ele tem essa capacidade. Por quê? Porque ele tem esta potência superior. É por isso que eu olho para esta cadeira, eu apreendo a forma desta cadeira e, ao mesmo tempo que eu olho para aquela cadeira ali, e eu digo que isto é cadeira, e eu digo que aquilo é cadeira. Como é que a gente consegue fazer isso? Como é que eu consigo perceber? Eu não. Qualquer criancinha de 5, 6, 7 anos, quando chega na idade da razão, ele começa a ter essa capacidade, a tomar posse da inteligência. Ele começa a ver as coisas por dentro. Como é que nós temos essa capacidade de olhar para essa cadeira e olhar para aquela cadeira? Esta cadeira é de plástico, tem uma determinada forma, um formato.
aquela cadeira é de madeira e eu percebo que há alguma semelhança entre este objeto e aquele objeto que nos faz olhar para ele e dizer: isto é uma cadeira. Por quê? Porque quando eu olho para esta cadeira, eu não vejo simplesmente a aparência dela, eu apreendo a forma dela. E aí, da unidade, por meio do negócio que a gente chama abstração, o animal não faz isso. Nós olhamos para a cadeira e aí nós abstraímos a ideia de cadeira, porque nós percebemos a forma interna da cadeira, a forma, no linguajar aristotélico, a forma substancial da cadeira, e aí eu olho para aquilo, percebo a analogia de formas e eu chamo aquilo de cadeira também. Ou seja, do singular eu apreendo o universal. O animal não tem como fazer isso. O animal não consegue fazer isso. O animal, ele está limitado ao que algumas pessoas chamam do Umwelt, que é um termo em alemão. É uma preposição que significa em torno, e Welt é mundo, né? Die Welt. O animal está preso no seu Umwelt, no seu mundinho. O ser humano não. Ele olha para esta cadeira e da singularidade ele é capaz de extrair a universalidade. E basta que ele veja uma única cadeira que ele tem a capacidade de aprender a essência do que é cadeira. Isso é um milagre. Se a gente parar para perceber, isso aí é um milagre. Como a gente consegue fazer isso? Todo ser humano tem esta capacidade. Isso vai de seu José da Roça a Aristóteles. Isso é o distintivo do ser humano. Como é que a gente consegue fazer isso? Obrigado. Como é que a gente consegue fazer isso? A gente faz isso porque a gente usa essa faculdade, esta potência. Por meio da inteligência, a gente tem a capacidade de aprender a substância das coisas. Substância é o que está. É o que está por baixo. Nós temos um termo chamado transubstanciação. O que é que está por baixo do pão? É o branco do pão? O que é que está por baixo do branco? E o que é que está por baixo? O que é que está por baixo? Lá embaixo é que muda. Você olha para o pão, é pão. O gosto é de pão. O aspecto é de pão. Onde é que mudou? Mudou a substância. Mudou aquilo que está lá no fundo. Por quê? Porque as coisas são. Isso daqui é fundamental. As coisas são. Isso daqui é uma cadeira. Isso daqui é um copo. Isso daqui é uma mesa. Isso daqui é um celular. Isso daqui é um livro. As coisas são. Elas são por quê? Porque lá no fundo elas têm uma substância. E a inteligência é o quê? É a capacidade de você aprender exatamente isto que está por baixo da mera aparência. Dito de outro modo, a inteligência é a capacidade de aprender a verdade que existe em cada coisa, a beleza que existe em cada coisa, a bondade que existe em cada coisa. Dito de outro modo, a inteligência é a capacidade de aprender o ser mesmo das coisas.
É por isso que um computador nunca vai ser inteligente. Porque o computador, o Watson, diz que tem um computador da IBM que faz petição de advogado, não sei o quê. O pessoal acha isso fantástico e diz, é inteligência artificial. Ele pode fazer as melhores coisas do mundo, os cálculos mais impressionantes do mundo, mas ele nunca vai saber que ele é. O computador, ele nunca vai ter um negócio chamado consciência. Nunca. O maior computador, nunca. Ele vai fazer cálculo, vai fazer um monte de coisa, mas ele não tem consciência. Isso é impossível. Isso aí é uma utopos, uma utopia. Não está em lugar nenhum. O computador nunca vai poder ser inteligente. A inteligência é a capacidade de apreender a verdade que existe nas coisas. Apreender as coisas tal como elas são. Dito de outro modo, a verdade... Aí vem a questão, né? O que é a verdade? O que é a verdade, né? Aquela pergunta enigmática de Pilatos, né? Nessa esteira aristotélica, tomista aristotélica, nós poderíamos dizer: a verdade é o ser mesmo das coisas, na medida em que é apreendido pela inteligência. Por quê? Porque as coisas são. E por mais que nós queiramos que elas não sejam, não adianta, elas são. Quer eu goste ou não, elas simplesmente são. E o grande desafio é este: é nós olharmos para as coisas, dito de outro modo, nós olharmos para a realidade, que é isso daqui, ó. É um negócio onde todos nós estamos inseridos. O grande desafio é esse, um dos grandes desafios da nossa existência, né? É olharmos para a realidade e apreendermos a realidade tal como ela se apresenta para nós, tal como ela verdadeiramente é. Para que estuda? Estuda para isso. Isso é educação. Vamos de novo para a etimologia da coisa. Educação tem duas raízes, ambas latinas, né? Uns defendem que vem de educere, no sentido de conduzir para fora, né? Ou seja, tirar a pessoa da treva da ignorância. É por isso que na Grécia o pedagogo era aquele escravo que conduzia a criança para o tutor, né? O pedagogo era isso. Ele conduzia a criança para o tutor. Então, uma raiz etimológica diz que educação vem de educere ou exducere. A outra raiz também latina nos defende que vem de educare, que é no sentido de alimentar. E aqui é interessante, a gente percebe que há dois movimentos, me parece, né? No primeiro, o movimento me parece que é primordialmente feito pelo próprio educando, né? O conduzir para fora. Então, tem o mestre, percebam a figura do mestre, que está sendo abolida hoje, né? O mestre hoje não precisa, inclusive ele virou, não é nem professor, é facilitador. Percebe? Não é mais para ensinar, ele só facilita. Olha a sutileza da linguagem. Olha a sutileza. Ele só facilita. Facilita por quê? Porque você é bom por natureza. Se mexer, estraga.
Volta de novo o problema do modelo antropológico, né? No primeiro movimento, o movimento é quem dirige, o movimento é o educando. O mestre, ele conduz esse movimento, ele é um guia, mas é como se o aluno, o educando, ele empreendesse o maior esforço, não é? Sob a guia do mestre. No segundo, o educare, no sentido de alimentar, me parece que o movimento principal é do mestre. O mestre que ama o discípulo, e porque ama o discípulo e já pisou em todos os espinhos que ele podia pisar, ele vai dizer: meu lindo, não vá por aqui não, que eu já fui, eu já me lasquei. Pegue esse caminho aqui, é melhor para você. Esse é o papel do mestre. Aí os caras dizem o seguinte: não é mais mestre, é facilitador. Deixa que ele constrói o conhecimento. Vai virar Aristóteles sozinho. Deixa que ele constrói ele mesmo. Isso é lindo. Deixa para ver onde vai chegar. O menino vai pisar nos mesmos espinhos que o mestre pisou a vida toda. Ele vai provavelmente cometer os mesmos erros que o mestre cometeu. Então veja, isso é perverso. Isso é uma ideia perversa. O cara está ali para facilitar a vida do pequenininho, mas não, diz, solta o menino na selva e deixa que ele se vire e ele vai virar Aristóteles. Isso é uma loucura. Isso é loucura. Aprender as coisas tal como elas são. Estuda para quê? Estuda para quê? Por meio da educação. Então a educação é um instrumento, nunca é um fim. Não pode ser fim. A educação nunca pode ser um fim em si mesmo. Então o fim é outro, e o fim tem que ser mais elevado. Não pode ser apertar botão. Não pode estudar, não é para apertar botão. Não é para ser médico. Não é para ser engenheiro. Isso é depois que vai pensar nisso. Isso vai pensar na página 500. Primeiro tem que pensar em formar, e eu gosto muito da expressão, formar um ser humano de verdade. Que ser humano? Aquele dessa merda que somos nós, fraturado na existência, todo desordenado. Aí vem São Paulo mais uma vez nos ajudar e dizer: não faço o bem que quero, eu faço o mal que não quero. É isso que nós somos. É isso que nós somos. Não é negócio de Jean-Jacques Rousseau com Le Bon Sauvage. Isso é uma fraude. A educação entra como uma causa instrumental. Um instrumento para quê? Para nos auxiliar nessa jornada, nessa dificílima jornada de atravessar essa existência aqui da melhor forma. Que forma? Forma, olha a palavra, de novo, forma. Então, a educação entra como um instrumento, como um martelo, como um serrote, como um instrumento para nos ajudar a ganhar uma forma mais adequada, ou seja, para nos auxiliar a alcançar um determinado estado de perfeição de corpo. Nós temos a educação física, não é verdade? Por quê? O ser humano é corpo e alma. Tem que cuidar do corpo, sim. Como diz São Tomás, o próprio Aristóteles, ele já foi além daquela antropologia platônica, né?
daquela divisão de que o corpo é o cárcere da alma. Não, o corpo não é cárcere da alma. O ser humano, ele é uma unidade substancial, de novo, substância. Uma unidade substancial indivisível. Corpo e alma. São Paulo vem dizer corpo, alma e espírito. Então tem que ter ele tem que ser bem formado no corpo, bem formado na alma, bem formado no espírito. Ou seja, surge aí uma ideia de formação integral da pessoa humana. Antes do cara ser radialista, engenheiro, influencer, ele é um ser humano de verdade. Primeiro você tem que pensar, meu lindo, em formar o seu filho para ser gente. E eu sempre dou esse exemplo. O menino está lá com 4 anos, entra naquela escola do Recife que está fazendo propaganda do coaching vocacional. O pai é médico, quer que o menino seja médico. Ele já olha para o pai, meu pai é um médico muito bem sucedido, gosto, vou ser médico. Entra na escola, coaching vocacional, médico. Estuda para quê? Para aprender conteúdo, para elevar as coisas do espírito. Para ser gente, não. Vai estudar para fazer medicina, para fazer o Enem. Para fazer o Enem. Vai fazer, vai passar, vai ficar 5 anos na universidade. Se não der para ir numa federal, o pai tem dinheiro, vai pagar 8 mil numa faculdade particular. Depois tem mais 5 anos de residência. Vai ser médico, primeiro plantão na emergência, chega o cara com um tiro na cabeça, falta 5 minutos para acabar o plantão. Sexta-feira, hoje, é o dia da pelada. É o dia da pelada. A pelada é 6 horas, 5h50 chega o cara com a bala na cabeça. O que é que ele vai olhar? Muitos fazem isso, não é? Porra, daqui a 10 minutos vai virar o plantão. Se eu pegar esse cara aqui, eu só saio meia-noite. Aí ele se esconde, virou, opa, já tomou banho, ó, chegou um cara baleado aí, vou para minha pelada. É médico, mas não é homem. É médico, mas não é gente. Por quê? Porque ele estudou a vida inteira para ser médico, ele não estudou para ser gente. Por quê? Uma falta de percepção da verdadeira finalidade da educação. Uma deformação. Perceba, isso aqui que a gente está conversando é crucial. Chegue para qualquer diretora da escola e converse sobre isso. Chegue para qualquer professora. É muito comum o pessoal não parar para pensar nessas coisas. Inclusive nas escolas ditas católicas ou cristãs, porque quando diz que cristão é porque é protestante, né? O pessoal não para perceber isso. Prepara o menino para o Enem. O Enem nada mais é do que um filtro ideológico, né? A gente não vai dar para conversar sobre o Enem aqui, mas o Enem é um filtro ideológico. E as escolas estão preparando para o Enem. Não prepara para isso. Parte do modelo equivocado. Não se sabe o que é inteligência. Não se sabe o que é o ser humano. A finalidade da educação está distorcida, está deformada. O professor não é mais professor, é facilitador. Nem tem mesmo condição de ser professor. Os conteúdos não são mais importantes. Percebam? Não se fala mais em conteúdo. Ninguém está preocupado mais com os conteúdos. Qual é a preocupação agora? Habilidades e competências. Percebe? Então, só se fala. Isso não é de agora, não é? Esse negócio tem essa história, porque não dá para a gente falar sobre tudo, né? Mas essa história tem pelo menos uns 100 anos aqui, que a coisa foi mudando, não é? Muda-se o modelo antropológico na virada do século XIX para o século XX. E por quê? Eu comecei falando de alma, né? Na virada do século XIX para o século XX, perde-se a noção daquele modelo antropológico que o ser humano
não é senão um corpo, um sistema nervoso e um cérebro. Ou seja, tudo é matéria. Esse negócio de alma não existe. Então, consolida-se esse modelo antropológico, né? A gente entra no século XX com toda a reflexão pedagógica sobre este modelo antropológico que é falso. É falso. Então veja, chega lá, começam a surgir as ideias dizendo o seguinte: então veja, se o ser humano realmente não é mais corpo, aquele negócio de alma não existe, né? O ser humano é só corpo, é só um cérebro, sistema nervoso, é isso daí. Inclusive é o seguinte, aquele negócio de estudar para formar, elevar a alma, formar um ser humano para virtude, para transformar o ser humano numa pessoa virtuosa, amar a virtude, buscar a virtude e rejeitar o vício. Não existe isso, não existe esse negócio de certo ou errado. Inclusive Nietzsche acabou de dizer que Deus morreu. 1900, Nietzsche morre pregando a morte de Deus e com ela a transvaloração de todos os valores. A gente entra no século XX desse jeito. Então, estudar latim, para quê? Ou para quê? Ou para quê? Para que lascou? Pô, para que lascou? Para que lascou? O cara que pergunta, para que estudar? Lascou. Já não está entendendo. Para que serve latim? Eu considero um dos maiores crimes que fizeram com todos nós aqui, em se tratando de educação, foi, na década de 60, ter tirado o latim da gente. Por isso que a gente não sabe português. Por isso que a gente tem dificuldade numa série de coisas. Por quê? Porque a gente estudou latim. Deixou de estudar latim. Porque realmente não faz sentido. Porque a gente está partindo de um modelo antropológico equivocado. E aí começam a surgir as ideias lá nos Estados Unidos, o cara dizendo, você gosta de estudar latim, metafísica? Não, a gente tem que estudar. Só podemos estudar aquilo que a gente pode contar, medir, pesar, porque é isso que existe. Isso é o que é a realidade. Esse negócio de mundo espiritual não existe. Só vamos estudar o que a gente pode contar, medir, pesar. Inclusive, o objetivo da escola é formar profissionais. Vocês leiam um livrinho chamado O Relatório da Faculdade de Yale, Relatório de Yale, de 1828, isso foi publicado, eu acho, pela Vide. Vide, né, Paula? O Relatório da Faculdade de Yale, 1828. 1828. Essas ideias começaram a surgir. A ideia de que a escola serve para formar profissional, isso é pós-revolução industrial, ok? E a gente está ali em 1800, a revolução começa em meados do século XVIII lá na Inglaterra, na Europa. Então demora um pouquinho para chegar nos Estados Unidos. Então a gente já tem 70 anos de revolução industrial. Começa a chegar nos Estados Unidos essas ideias de que, não, a educação é para formar profissional, né? Leiam este livrinho. Os professores da faculdade de Yale, que é uma faculdade americana, né? Eles escreveram um relatório escandalizados e fizeram uma defesa impressionante, dizendo, vocês estão ficando loucos. Vocês vão transformar a nossa faculdade, a nossa universidade, numa escola preparatória para profissionais? Isso é um absurdo. 1828. Hoje eu falo esse negócio, o povo acha que eu sou louco. 1828, os caras da faculdade de Yale estavam defendendo. Eles estavam dizendo a mesma coisa que eu estou dizendo agora. Não é? Então tudo muda de foco. Então a gente entra no século XX, vira outra coisa. Não adianta estudar essas coisas, tem que estudar para preparar profissional. E aí a escola, além de ser um local para preparar profissionais, então começa a receber outros influxos de correntes ideológicas, marxistas e por aí vai. E aí a escola começa a se tornar
o local por excelência da revolução. Então, o estado que a gente tem hoje a situação que a gente tem hoje a escola é o ambiente por excelência de formação de revolucionários. É isso. Isso é exagero. Você pega um livrinho lá de 1970, de dois marxistas chamados Louis Althusser e Pierre Bourdieu, logo depois de maio de 68 ali, que teve aqui as revoluções estudantis na França, os caras estão dizendo no livro lá, a reprodução, no livro dele está dizendo, aqui a gente tem que tomar a escola tem que ser tomada para fazer a revolução socialista. Os caras estão lá. E aí vem gênero, vem toda a porcaria que não dá para a gente falar aqui. Toda uma agenda revolucionária que foi sendo, pouco a pouco, inoculada no sistema educacional. Isso foi só um parêntese. Voltando, para que se estuda? Se estuda para que nós possamos, para que a educação ela é um instrumento para nos auxiliar a alcançar aquele estado de ordem que foi originariamente perdido. Em dois planos, para que nós possamos desenvolver virtudes para viver esta vida que é transitória, amar a virtude e rejeitar o vício. Mas nós sabemos que a nossa vida não acaba aqui. Então, nós somos seres que vivemos em dois planos. Então, a educação, sim, ela deve nos ajudar a trilhar esse caminho aqui, para que nós nos tornemos seres humanos mais virtuosos aqui, e que estas virtudes possam nos ajudar a alcançar um estado de perfeição, para que nós possamos alcançar a bem-aventurança, o que a gente chama de salvação, né? Então, é um estado de perfeição na ordem da natureza e na ordem da graça. A educação, sim, deve servir para isso. Sim, deve servir para isso. Agora, será que é isso que está ocorrendo, sobretudo nas escolas ditas confessionais? O pessoal está preocupado com isso? A gente não vê muito isso. A gente não vê. É para isso que se estuda. E aí vem a grande questão. Tudo isso a gente falou. O ser humano é isso, é decaído, mas ele tem inteligência, então há uma salvação, né? Tem um negócio que é a educação que pode nos ajudar, então vamos tentar fazer da melhor forma, vamos tentar entender qual é o melhor fim, vamos tentar buscar qual é o melhor caminho. E aí vem a grande questão. A gente viu, nós só temos inteligência e vontade, a inteligência é ela que ordena a vontade, né? A reta razão, ela se encarrega, ela bem ordenada, ela se encarrega de ordenar tanto a vontade quanto aquelas paixões, aqueles impulsos mais rebeldes, né? A reta razão, a razão bem ordenada, ela se encarrega disso tudo. A educação está aqui para nos ajudar a isso. E aí vê, como é que a gente pode fazer, qual é o meio que existe para que nós peguemos essa nossa inteligência, essa potência que todos nós temos, e como é que a gente pode fazer bom uso dela? Qual é o caminho? Qual é o modo? Qual é a ferramenta? Dentro da educação, se eu digo que inteligência é a capacidade de apreender a realidade das coisas, que as coisas têm substância. Como é que se dá isso? Quando eu digo que as coisas são algo, é porque elas têm um nome. Veja, Adão dava nome. Percebe? Percebe que Adão dava nome às coisas? Logo no comecinho. A narração do Gênesis diz, e Adão dava nome, deu nome a tudo. Então, aí vem o pulo do gato com o negócio da linguagem, né? Aí veja que coisa curiosa. Quando eu olho para a cadeira, apreendo o que é cadeira. Eu olho a cadeira por dentro, por baixo, né? Apreendo a
substância desta cadeira, e quando eu olho para aquela, eu extraio a universalidade de cadeira e eu percebo que esses dois objetos, eles pertencem à mesma espécie. Neste mesmo momento que, isso é um milagre, que nós fazemos isso, neste mesmo momento, vocês percebem que a gente dá um nome, independente do nome. A gente não está falando aqui, mas veja, em português isso é cadeira, mas em inglês é outro nome. Não importa. Não importa. O que importa é o seguinte: aqui no Japão, na França, nos Estados Unidos, em qualquer canto, se você entrar numa loja para comprar uma cadeira, o cara vai lhe dar uma cadeira e não um papagaio. Independente do nome cadeira. Alguém tem alguma dúvida? Se você chega numa padaria e pede um pão, o cara lhe dá uma linguiça, você vai ficar satisfeito? Não. Então a questão não é o nome, a questão é a coisa mesma. Que cadeira é cadeira, não é mesa. No momento que a nossa inteligência faz todo esse processo, eu dou um nome àquilo. E tanto mais eu percebo a realidade, quanto melhor eu souber nomear as coisas. Quando a gente dá um exemplo de cadeira, a coisa fica fácil. Mas pelo amor de Deus, quem é que vai confundir? Dizer que isso é cadeira é muito fácil. Dizer que isso é mesa é muito fácil. Mas eu digo, como é teu nome? Ítalo. Mas se eu chegar para Ítalo e disser assim, Ítalo, vamos fazer o seguinte, escreva aqui um parágrafo de 10 linhas, e eu gostaria que você escrevesse um texto expressando uma cena com um personagem, onde ele expressasse um sentimento de melancolia. Melhor ainda, você escreve 3 textos ou 4. Você escreve um texto expressando angústia, melancolia, tristeza, desespero. Qual é a diferença de cada coisa? Qual é a diferença? Qual é a diferença de uma angústia? Como é que você percebe que uma pessoa está angustiada, melancólica, desesperada? Como é que você vai descrever isso? E se você não consegue descrever direito, você não entende direito o que aquela pessoa está sentindo. Aí você acha que ela está triste, mas ela está não, só está angustiada. Na verdade, só não. Ela está angustiada, você está triste, está melancólica. Não, ali já é uma situação de desespero. Se você não consegue apreender o real sentimento daquela pessoa, você não vai conseguir entender direito o que ela está passando. Todo mundo percebe isso? Ou seja, a interpretação vai ser numa clave equivocada. E aí você começa a perceber quantos problemas de relacionamento podem surgir disso daqui que a gente está falando. Porque você simplesmente não sabe diferenciar uma tristeza, de uma angústia, de uma melancolia, de um desespero. Você não sabe o que é cada coisa dessa. E aí você não sabe o que a pessoa está sentindo. Você não só não sabe o que ela está sentindo, como você também não sabe o que você sente. Veja a confusão que a gente vive. Porque eu simplesmente não sei dizer o que eu estou sentindo. Muitos tratamentos de neurose, eles se curam quando o terapeuta consegue fazer com que a pessoa diga o que ela viveu, diga o que efetivamente ela está sentindo. Aí o cara se cura. Veja curioso. E isso é um problema de linguagem.
É um problema de linguagem por quê? Porque nós perdemos ou nós não desenvolvemos a capacidade, adequadamente, a capacidade de expressar, de denominar as coisas tal como elas verdadeiramente são. Ou seja, vamos falar o português claro, vamos dar nome às coisas, vamos dizer as coisas tal como elas são. Isso daqui é um antídoto, isso daqui é um remédio para a nossa sanidade, sobretudo nesse mundo louco que a gente está vivendo. Sobretudo para esse mundo louco que a gente está vivendo. Dar nome às coisas, descrever as coisas tal como elas aconteceram. Veja que exercício maravilhoso. Veja que exercício maravilhoso. O que foi que aconteceu? Fale. Fale. Ô meu lindo, diga. Quem bateu em quem? É realidade isso aí. Quem foi que roubou? Isso é realidade. Isso é o nosso dia a dia. Então veja que muita coisa é um problema de linguagem. Nós perdemos a capacidade de expressar a realidade. E porque nós perdemos a capacidade de expressar, nós perdemos a capacidade também de aprender as coisas, a substância das coisas, as coisas tal como elas são. E isso é uma bola de neve. Isso é uma bola de neve. E aí veja, quando a gente diz, vamos mudar, né? Cadeira, mudar outra coisa. Câmera fotográfica. Vocês percebem que eu digo câmera. Câmera é uma palavra, não é? Olhei para a câmera, identifiquei como câmera. Câmera é uma palavra, portanto é um signo. A gente chama de signo. E aí tem um tripézinho. Antídoto para a gente. Antídoto. Tudo que a gente olha são signos. Tudo é signo. Mas todo signo tudo que a gente olha é um signo, mas tem um significado. Você vai no dicionário e vê, câmera fotográfica, é um equipamento, não é? Tem o objeto, que é o signo, tem a palavra, câmera, tem o significado dela, mas existe um negócio que muitas pessoas esqueceram. É a câmera real, que está aqui, ó. É o referente. Ou seja, aquela palavra, câmera, ela se refere a algo da realidade. Muitas das discussões que nós vemos falam de tudo, mas não tem referente. Não tem realidade. Não falam da realidade. E aí quando você volta e diz, mas peraí, você está falando de quê? Isso é real? Isso é verdade? Isso aconteceu de fato? Isso existe? Ou seja, qual o referente da linguagem? E aí veja, então, se a linguagem é um instrumento, para nos ajudar neste processo de apreensão do real, de contemplação da verdade, foi isso que a gente disse, não é? Se a linguagem é esse instrumento, ela tem que apontar para algo do real. Ela não pode ser um vazio. Ela tem que ser o quanto mais precisa e ela tem que apontar para algo da realidade.
Isso é remédio para a nossa alma. E se é remédio para nós, muito mais é para os nossos pequenininhos. Porque eles estão exatamente no processo de formação. A gente está tentando tapar buraco. É o que dá para a gente fazer. Todos nós fomos vítimas disso. É o que é o seguinte, eu quase todo dia eu entro em crise, porque eu olho assim e digo, não vai dar. Não vai dar para ajeitar o estrago. Quase todo dia. Não vai dar, mas não importa, a gente vai tentando, até onde Deus permitir. E aí o que é que a gente tem que fazer? Fazer os remendos, os curativos na gente. Primeiro tem que entender, né? Entender a miséria na qual todos nós estamos inseridos. Entender o crime ao qual todos nós fomos submetidos. Foi um crime. Crime, ok? Tem que entender isso para dizer, estou fodido mesmo, agora vamos ver o que é que a gente vai fazer. Então, remenda aqui, remenda ali e tentar evitar que eles sofram as mesmas lesões. Lembra da história do mestre? Lembra do mestre? É isso. Todos nós fomos vítimas de tudo isso. E a gente está tentando, a socos e pontapés, abrir uma trilha para fazer com que eles não passem por todos esses negócios. Certamente, se Deus nos ajudar e se a gente continuar, a gente vai entregar uma situação melhor para eles. Certamente. Ajeitar a nossa não vai dar. Talvez tem muita gente nova aqui, né? Eu estou medindo vocês pela minha régua, né? Mas tem gente bem mais nova do que eu. Eu não dá mais para eu correr atrás não. Mas eu corro e vou tentar chegar até onde Deus permitir. Mas a gente tem que entender o que está acontecendo por causa dos pequenininhos, né? Não permitir que eles passem por tudo isso. Então qual a importância da formação literária? Toda essa conversa foi para ver se a gente responde a pergunta que é o tema da reflexão. Então qual a importância? Então eu creio que praticamente tudo já foi respondido, né? Se a gente começa a perceber todas essas sutilezas e perceber que a gente precisa aprimorar a nossa inteligência para isto, para olhar para a realidade, apreender a realidade como ela é, contemplar as coisas, olha que palavra linda, contemplar, né? Contemplar a verdade que existe nas coisas, a bondade que existe nas coisas, a beleza que existe nas coisas. E a gente já percebeu a importância da linguagem em tudo isso, em todo esse processo da nossa intelecção, né? Eu tenho que desenvolver o meu aparato linguístico ao máximo, a tal ponto de... Obviamente vai ter o limite, né? Todo instrumento tem o seu limite. Mas é buscar aquela perfeição de modo que eu consiga me expressar da forma mais clara e mais precisa. E aí a gente vai limpando, a nossa inteligência vai limpando. E cada vez mais a gente vai começar a perceber as coisas de uma forma mais clara. Você vai olhar para sua esposa e vai começar a perceber se ela está triste, se ela está melancólica, se ela está ali angustiada. Você vai sim, porque você vai conseguir diferenciar cada sentimento desse, e isso é muito sutil. Quem consegue fazer isso? Só os grandes escritores. Os grandes conseguem fazer isso. Por isso a importância da literatura. Nós temos ali o que? 50, 60, 70, 80, 90 anos de vida. É nada. E a gente só tem uma vida para viver, né? Então não dá, é um número muito limitado de experiências. A gente não dá para viver muitas experiências, por mais extravagante que seja a nossa vida.
né? Não dá. Daí a gente pode se valer da literatura para nos ajudar. Ou seja, por meio da literatura, a gente pode viver experiências que nós, na vida real, nunca viveríamos. E isso certamente nos ajudará a perceber essas sutilezas. Isso vai desenvolver a nossa linguagem e vai desenvolver essa capacidade de olhar para o mundo e ver o mundo tal como ele é. Mas aí vem um detalhe que eu acho de suma importância e geralmente eu não vejo o pessoal que fala de linguagem ressaltar esse aspecto. Qual é o aspecto? É o aspecto de... eu chamo assim, esse estado de contemplação perante o real. Então não é só uma coisa de meramente linguística, não é? Então veja, eu vou ler literatura, vou estudar latim, vou aprimorar. Não, só isso não basta, não é? Há de haver um determinado estado de abertura de alma para com o real. É como que se a gente não fizer esse movimento, a gente fica meio que impermeável. A gente fica ensimesmado. A gente fica trancado em si mesmo. Eu gosto muito, quando eu falo nisso, de citar São Francisco, né? Veja a abertura de alma daquele homem. Veja onde aquele homem conseguiu chegar. O nível de contemplação que ele conseguiu, a tal ponto de que ele olhava para o sol, ele dizia irmão sol, irmão lua, irmã lua, tudo era como se fosse irmão para ele. Então veja a intimidade que ele tinha com tudo, com a realidade. Dito de outro modo, veja a intimidade que ele tinha com a criação. E se foi Deus que criou tudo, e se foi Ele que criou, Ele precisa estar dentro de tudo, sustentando toda a criação. Quanto mais eu contemple esta criação e alcance essa intimidade, como São Francisco alcançou, mais próximo eu vou estar de Deus. Vocês percebem disso? Veja a intimidade que ele tinha com tudo. Ele via Deus em tudo. E isso está muito longe daquela palhaçada que os caras querem fazer de São Francisco, um natureba, né? Uma espécie de vegano da Idade Média, né? São Francisco lá, santo dos animais, não sei o quê. Pô, Santo Antônio, os caras transformaram o martelo dos hereges no santo casamenteiro. O martelo dos hereges, minha gente, é santo casamenteiro. Pô, merda. É para infartar. Eu fico nervoso quando eu falo de Santo Antônio. Quando eu penso nisso que fizeram Santo Antônio. Santo Antônio é doutor da igreja. Só tem 37, foi proclamado um agora, tu soubesse? Mês passado, Irineu Leão foi proclamado doutor da igreja. Santo Antônio é doutor da igreja, minha gente. Só tem, em 2000 anos de igreja, só tem 37. Santo casamenteiro. Puta merda. São Francisco de Assis, então veja a intimidade que o cara tinha. São Francisco fazia isso.
Então veja, eu gosto muito de ressaltar esse aspecto, porque não é só uma questão meramente linguística, porque a gente tem que ter cuidado para não virar um fetiche, né? Um fetiche linguístico, não é? Ah, eu sou gostoso porque eu estudo latim, eu não sei o quê, eu já li toda a literatura universal, sim, mas e daí? Provavelmente São Francisco não tenha feito tudo isso. E parece que São Francisco era um pouco mais elevado do que a gente, não é? Então não é uma questão meramente linguística, né? Então, ao mesmo tempo que a gente pode e deve se valer de tudo isso, porque é de suma importância, a gente tem que procurar desenvolver esse estado de contemplação para com toda a criação. É o que tem um filósofo francês do século XX, que é da cepa boa da filosofia francesa, né? Porque no século XX, na França ali, tem muita coisa complicada. Mas é um cara chamado Louis Lavelle, e ele criou um conceito que eu acho muito interessante, que ele fala da presença total, que é a presença total, que é exatamente isso que eu estou tentando mostrar para vocês. É colocar-se diante a realidade, a criação, de uma forma plena, não é? De aprender essa presença que as coisas têm perante nós. Isso só se consegue com muita meditação e com este impulso de abertura permanente para aceitar a realidade amar a realidade tal como ela é, amar a criação tal como ela foi feita por Deus. Por que isso é interessante? Pode ser que às vezes essas coisas fiquem muito longe, mas veja, só para trazer um pouco assim para o que a gente está vivendo, né? Se você não se coloca perante a sua realidade nesse estado de contemplação, você começa a correr um grande risco. São muitos riscos, na verdade, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui. Em maior ou em menor grau, todos nós, isso eu digo sem sombra de dúvidas, todos nós estamos vivendo muito longe desse estado que eu estou falando aqui, desse estado de contemplação, né? Todos nós estamos vivendo meio que, sim, alienados das coisas que estão acontecendo. É uma espécie de desligamento, não é? Meio que eu estou relaxado, eu não estou prestando muita atenção nas coisas. Em maior ou em menor grau, todos nós estamos padecendo deste mal. A gente é produto de toda essa loucura. Então esse primeiro estado de alma é este estado de relaxamento perante a realidade. Você simplesmente deixa de prestar atenção nas coisas. Ok. Se você insistir em viver assim, logo, e se for mal alimentado, logo, você vai estar dizendo assim: não, veja só, esse negócio de realidade não existe. Não existe realidade. É a linguagem que cria a realidade. Ou seja, as coisas não são. As coisas não são. Não existem as substâncias das coisas. As coisas podem ser o que eu quiser. Ah, meu lindo, você pode ser o que você quiser. As crianças estão achando isso. Pode não, meu amor. Você não pode virar uma tartaruga. Você pode ser o que você quiser, o importante é ser feliz. Pode não.
Pode não, por quê? Porque a realidade... Sabe quem vai dizer não? É a vida. A vida vai dizer não. Você não pode virar essa cadeira, meu lindo. Mas você insiste no caminho, você diz, não existe realidade. Sou eu que crio a realidade. Não existe homem, não existe mulher. Eu nasci homem, mas eu sou o que eu quiser ser. Porque não existe substância nas coisas. Não existe o ser, só existe o sendo. As coisas não são. Percebe? Isso tem um fundamento filosófico lá. É muita tinta que já foi gasta para escrever essas coisas. Aí você gosta. E aí, se você continuar se alimentando, logo, logo você vai dizer assim: eu não aceito ser o que eu sou. Você percebe? Já é um outro estado de alma. É um outro estado de alma. Não é só mais assim, eu não sou. É, eu não aceito ser o que eu sou. Aqui você já está na revolta. Perceba que são patamares que você vai alcançando. Você passa de um estado de mera desatenção para um estado de negação da realidade. No próximo passo é um estado de revolta contra o real. E esta revolta é uma revolta contra a própria criação. É a revolta contra o próprio ser das coisas. É a revolta contra as coisas tal como elas são. Em última análise, numa perspectiva teológica, é uma revolta contra o próprio Deus. É uma revolta luciferina. Se a gente cavar, a gente fica a noite toda conversando sobre isso. Aí você já está num caminho perigoso. Logo no comecinho eu falei assim, como quem não quer nada, dessa brincadeira que é a linguagem que cria a realidade, né? Opa, só quem cria a realidade quem é? Só quem cria por meio da palavra quem é? Parece que é só Deus. Parece que é só Deus. Chega lá no Gênesis, diz: e Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Pô, os caras estão agora dizendo que é a linguagem que cria a realidade. Que brincadeira é essa? Que brincadeira é essa? Que palhaçada é essa? Isso é uma palhaçada. Isso é palhaçada que estão colocando na cabeça das crianças. Que palhaçada é essa que você pode ser quem você quiser? Pode não, meu lindo. Tem 1001 coisas que vão atrapalhar a sua vida. Eu quero ser médico. Você está lascado, não tem dinheiro para estudar numa escola boa, está fudido aí para estudar, não consegue passar na merda do Enem, não consegue ser médico, vai viver a vida toda, 50 anos, mas meu pai disse que eu podia ser o que eu quisesse. Não pode não, meu lindo. Você vai conseguir ser o que der para ser. O que a sua natureza permitir que você seja. Eu posso ser papa. Pô, mas a probabilidade de eu ser papa é o quê? Eu não tenho meios de ação para ser papa. É simples assim. Não importa eu sonhar ser papa. Não importa. Isso não quer dizer que o cara vai viver no mundinho dele. Não, não é isso. Colocar a criança na realidade constantemente. Você é dona da sua inteligência, você tem que tomar posse da sua inteligência. Mas a sua inteligência tem limite, por quê? Porque você está inserida num negócio chamado realidade, que você não pode ser nem fazer o que você quer, minha linda. É simples assim. Então o cara chega nessa brincadeirinha de dizer:
A linguagem cria a realidade, isso é perigoso, isso é uma mentira, e isso é perigoso porque tem implicações outras, que se você cavar, você começa a ver. Você só entende isso que eu estou dizendo quando você vê uma feminista enfiando um crucifixo no ânus. Você só entende isso que eu estou dizendo quando você vê aquela cena. Percebe? Porra, o que tem a ver? Não tem nada a ver, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Esse é o problema. Porque você fala de potências superiores. Você fala de Aristóteles, São Tomás de Aquino, os caras acham que não tem nada a ver. Você fala de substância, você fala de essência. Está tudo no livro dos caras. Está tudo no livro dos caras. Você só entende isso quando você vê aquela cena. Aí você diz, faz sentido. Faz sentido. É para isso que a gente precisa se preparar. Ver as coisas tal como elas são. Amar a realidade tal como ela é. Contemplar a verdade que existe nas coisas. É para isso que serve a educação. É para isso que a gente tem que formar as nossas crianças. É para isso que serve a formação literária. É para nos ajudar cada vez mais a chamar as coisas pelo seu próprio nome. Até o limite que a gente conseguir. Da forma mais perfeita, mais bem acabada. Esse trabalho não vai durar nunca. Aí veja, os caras vêm hoje e dizem, não precisa estudar gramática. Mágica. É mágica. É uma espécie de feitiçaria. Como é que vai aprender? Não, conteúdo não é importante. O que importa é competências e habilidades. Como é que vai aprender? Porque o conteúdo não é importante, é que pode botar qualquer porcaria para a criança ler. Percebe? Percebe que tudo faz sentido? Tudo faz sentido, porque parte de premissas falsas. Se o conteúdo não é importante, pode botar qualquer lixo para a criança consumir. Aí o pai paga 4 mil reais na escola, chega lá, o material didático, um monte de lixo, o pai diz, meu Deus do céu, como é que pode? Mas faz sentido, porque pai, o conteúdo não é importante, nós trabalhamos competências e habilidades. É isso, minha gente. Conteúdo é importante ou não? É fundamental, é o alimento da alma. Agora, como é que vai entender se não se debruça sobre a linguagem, sobre as estruturas mais elementares da linguagem? O pessoal diz que Pola fez letras. Pola é doutor em letras. Diz que no curso de letras não se estuda gramática. Estou mentindo? No curso de letras, pronto. Não estuda gramática. Como é que vai? Eu não estou falando nem dominar a língua, não, minha gente. Veja, dominar. Eu não vou. Como é que vai entender o básico? Como é que. Não, mas não é importante. O importante é tratar das outras coisas. Isso é importante. E você, 4, 5, 6, 7, 8 mil. A criança vai sair, vai aprender alguma coisa? Não. Por quê? Porque não está ali para aprender. Ela está ali para quê? Para ser formado, para virar um revolucionário. Importante é competências, habilidades, é plantar arvorezinha, isso é importante. Análise sintática, para quê? Inclusive é o seguinte, nós vem, está certo, tal como a norma culta, e se você reclamar é preconceito linguístico. Elitismo, não pode ler Camões, Machado de Assis, não, tem que ler Post de Anitta. Pronto. Como é seu nome?
Ana Paula está dizendo... Não, tudo é coincidência. Ana Paula está dizendo que em 98 foi lançado o livro Preconceito Linguístico. Como é o autor? Marcos? Bagno. De Marcos Bagno. E coincidentemente, que tudo isso é coincidência. Aí deixaram de ensinar a gramática aqui. Você está falando lá na UFPB? Pronto, aí. E tudo isso é coincidência. Não há nenhuma relação de causalidade. Tá bom? Então veja, esta é a situação. Ou nós voltamos às bases, ou nós voltamos o beabá, como se diz, ou nós visitamos as coisas que realmente funcionaram durante séculos, com fundamento em tudo isso aqui e muito mais do que a gente trouxe, né? Em pilares sólidos, em princípios sólidos, sabendo para onde a gente vai, sabendo o que a gente está fazendo, tanto para nós quanto para os nossos filhos, ou então a gente vai viver à deriva no meio desse oceano revolto. Tá bom? Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Muitíssimo obrigado e Deus abençoe a todos.